Lucas, Lucas, capítulo 19, versículo 40. Deixa eu ler aqui. Vou ler um pouquinho mais acima. E quando já chegava perto da... Versículo 37. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos regozijava-se. Começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nosso nome do Senhor. Perdão. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe, de entre a multidão, alguns dos fariseus: Mestre, repreende os seus discípulos. E respondeu-lhe Jesus, disse: Se estes se calarem... Desculpa, fechou aqui na hora. E respondeu-lhes, disse-lhe: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. É sobre isso que eu queria até encaixar aqui na pergunta que eu fiz antes. Muitos deixaram de pregar a verdade hoje. Por isso até que a Bíblia não perdeu a sua autoridade nem sua essência. Não. Porém, na boca daqueles a quem devia ser pregada a verdade, perdeu-se. Na boca deles. Exato. E aí, esse versículo tem sido, na minha visão, ele tem se cumprido nos dias atuais. Porque, por exemplo, como nós acabamos de falar da arqueologia, tem achado-se pedras, tem escavado-se pedras, quem tem clamado são as pedras. Na minha visão, hoje, as pedras têm clamado a verdade muito mais do que aqueles que deviam estar clamando a verdade. O que o senhor tem a dizer? Sim, o senhor falou aí, né? Eu lembrei também, quando o senhor falava justamente do Muro das Lamentações, que ainda estão resquícios, né, das antigas construções. E sim, essas pedras, de alguma forma, algumas foram preservadas para mostrar aquilo a qual aqui Jesus estava dizendo. Por exemplo, quando Jesus faz as lamentações, né, os discípulos eles estão encantados com a construção do templo, porque a gente vê que historicamente houve um processo de reforma do templo antes mesmo do nascimento de Jesus, encabeçado por Herodes o Grande, né? O mesmo que mandou matar as crianças. Então, desde essa época, o templo veio passando por um processo de reconstrução, um templo muito maior, muito mais bonito, muito mais suntuoso, porque Herodes, né, e existem outros achados arqueológicos de Herodes, por isso que era o grande, porque ele sempre queria deixar o nome dele cravado na história. Ele fez um templo imenso, gigantesco, ao ponto dos discípulos ficarem encantados e falar com Jesus: Nossa, o senhor viu como está a construção do templo? Jesus fala: mas não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E a gente sabe o que aconteceu mais ou menos ali 70, né, 77, 75 depois de Cristo, com a queda do templo. E mesmo assim ficaram resquícios daquelas pedras ali, daquelas construções. Ficaram resquícios das muralhas, ficaram resquícios daquilo que Jesus falou que iria ser derrubado, para mostrar que aquilo era verdade, para mostrar que o que estava sendo dito ali era uma verdade estabelecida, como Jesus diz: pode passar tudo, menos a palavra dele. Então passou-se eras, décadas, milênios até, e a verdade está ali estampada até mesmo em Jerusalém, naquilo que sobrou das antigas construções. Aí a gente vê lá tanque de Betesda, as escadarias do templo ainda preservadas, por mais que Jerusalém já foi muitas vezes aterrada, existem construções ainda daquele período mostrando que, olha, a verdade está aqui. Como o senhor bem falou, e muito interessante isso, que aquelas pedras estão clamando: olha, era isso que o Deus que veio anunciar para vocês, ele prometeu
E ele é fiel para cumprir, ao ponto dessas pedras estarem clamando. E ainda mais porque a gente sabe que os judeus foi o povo escolhido por Deus, e eles deviam ser a luz das nações. Pelo contrário, eles romperam a aliança com Deus. Então, os judeus que deveriam estar trazendo claridade para as nações, eles romperam com Deus mais uma vez, eles quebraram a aliança, e aqueles que deveriam estar clamando e anunciando a salvação de Deus, eles totalmente se afastaram do propósito a qual eles foram chamados e escolhidos. E por causa disso, as pedras estão lá. Por mais que os judeus fiquem lá naquele muro orando, aqueles muros estão clamando muito mais alto do que eles possam imaginar. Tá? Luz que rompe a noite, logos, vida em mil horizontes. A palavra, a verdade, o pulsar da criação.